Oi, gente! No último vídeo eu falei sobre as críticas, como lidar com as críticas. E o vídeo de hoje ele vai estar relacionado, de certa forma, às críticas, porque muitas vezes a gente escuta as críticas, a gente aprende a lidar com as críticas, mas a gente não perdoa as pessoas que nos criticaram, ou as pessoas que nos fizeram mal, de certa forma, até por conta de algo que ela fez, desencadeou essa depressão. Então eu vou falar sobre o perdão. O perdão, ele é uma escolha nossa. Ele diz muito a nosso respeito. Então, não é sobre outra pessoa chegar e vir pedir perdão por algo que ela fez ou vir se desculpar. Ele é sobre a gente decidir perdoar uma pessoa. É uma atitude que é muito difícil. Nós temos muita dificuldade em perdoar as outras pessoas, principalmente aquelas que nos fizeram mal, mas ele é uma coisa muito libertadora, assim, ele nos desprende das outras pessoas. Então isso tem um efeito muito grande na nossa vida, assim, o impacto. A gente realmente fica livre daquilo, se livra daquele peso que a gente carrega. Ele não muitas vezes é confundido com esquecer. Nós não somos um computador que você vai lá, aperta delete e aí você apaga aquilo, a nossa memória ela não vai se apagar. É lembrar daquilo sem dor. É uma ferida que a gente começa a tratar. Eu tenho, por exemplo, aqui, eu acho que não sei se vai dar pra ver, mas eu tenho muitas feridas de bicicleta que eu caí quando eu era criança. E aquilo dava uma ferida, às vezes, muito grande, né? Porque ralava, ficava muito machucado. E eu tinha que passar remédio. Eu, às vezes, detestava, porque doía muito passar o Metiolate. Mas ali eu tinha que tratar aquilo. Então, minha mãe ia lá e tratava e passava remédio, assim, eu cuidando daquela ferida. Até hoje, assim, muitos anos passaram e eu ainda tenho uma cicatriz. Ela, com o tempo, ela foi sumindo, ainda tem, mas não igual era antes. Mas eu olho pra ela, eu lembro do que foi, eu lembro que praticamente todas as minhas cicatrizes foram andando de bicicleta. Mas eu posso tocar, eu posso apertar e eu não sinto mais dor, mas eu ainda tenho a cicatriz e eu lembro do que foi. E perdoar é a mesma coisa, é você se lembrar daquela ferida, você se lembrar daquela pessoa sem te doer mais. Aquilo não te dói mais, aquela ferida ela já foi tratada. E muitas vezes quando a gente não perdoa, a gente deixa aquela ferida aberta, a gente deixa uma ferida ali que só vai piorando. Às vezes a gente fica remoendo aquilo na nossa cabeça, o que a pessoa fez. Ah, mas ela não merece, ela fez isso, aquilo. Ou toda vez que eu perdoo, ela erra de novo. E aí, eu queria ler um versículo que está lá em Marcos 11:25, que fala assim: quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Uma das coisas que me chamou muita atenção e que eu sou muito grata a Deus por isso é o fato de que Ele nos perdoa e Ele está sempre disponível a nos perdoar toda vez que nós erramos, toda vez que nós cometemos um erro. Quantas vezes eu falho em Deus, eu faço algo que não é o que Ele quer para minha vida, ou eu não escuto a voz dEle, eu cometo alguma coisa que não agrada a Deus, mas quando eu me arrependo, Ele me perdoa e Ele deixa aquilo para trás. Ele não se lembra mais do meu pecado, Ele não me acusa, Ele simplesmente deixa para trás aquilo que eu cometi de errado. Então Deus perdoa a gente o tempo inteiro. É certo de que todo dia nós fazemos alguma coisa que não agrada o coração de Deus, a gente pensa alguma coisa, a gente pensa sobre uma pessoa, a gente faz uma fofoca, a gente faz alguma coisa que não agrada o coração de Deus e a gente se arrepende, Deus nos perdoa por aquilo que a gente fez. Então eu tento colocar muito assim, cara, Deus me perdoa o tempo todo, então eu tenho que perdoar as pessoas também. É muito difícil, não é fácil, mas é uma escolha que a gente faz. É a gente tirar aquele peso da gente e começar a jogar fora. Uma pessoa me falou algo que fez muito sentido e que eu acho que ficaria muito legal esse exemplo, que é que toda pessoa, ela nasce com uma boia. E aí, se você começar a colocar tijolo e colocar vários tijolos nessa boia,
uma hora ela vai acabar se afundando, porque vai estar muito pesada. E toda pessoa nasce com essa boia e às vezes a gente carrega o tijolo que é essa falta de perdão, e a gente tem que decidir tirar aquilo, porque senão a gente vai se afundar. Então o perdão, ele diz muito sobre a gente. Então é uma escolha que a gente faz pro nosso bem, porque às vezes a pessoa ela pode ter feito muito mal a você, mas ela me fez muito mal, ela fez aquilo, ela me magoou. Mas se você não perdoar, você vai permitir que ela continue te fazendo mal, mesmo que ela não continue fazendo mais nada, que você nem veja mais a pessoa, mas você vai permitir que aquela ferida não seja tratada, que aquela ferida continue aumentando. E também diz muito sobre a gente ter a capacidade de entender que nem tudo nos ofende. Quando a gente começa a perdoar, a gente começa a relevar mais as coisas, a gente começa a ver que nem tudo é uma ofensa, nem tudo. Às vezes, se uma pessoa tá num dia corrido, ela tá estressada, e às vezes ela passa pela gente e não nos cumprimentou, e a gente fica chateado com a pessoa por causa disso. Isso acontece muito, e a gente fica chateado, não quer mais falar com ela. E aí, se a gente perdoa aquela pessoa, às vezes a gente vai conversar com ela sobre aquilo, a gente descobre que não tinha nada a ver, que não é sobre você. E aí ele mostra que nem tudo é sobre, nos ofende, né? Nem tudo é uma ofensa. Às vezes eu faço muito isso. Ontem mesmo foi um dia que eu passei por uma pessoa e eu tava pensando em uma coisa, eu tava meio que indo... às vezes eu foco em alguma coisa e aí eu passo direto e não vejo ninguém que tá à minha frente. E aí a pessoa me chamou, aí eu olhei, e aí ela me chamou, mas se ela não tivesse me chamado, ela poderia às vezes ficar pensando, nossa, a Débora passou por mim, nem falou comigo, ela nem gosta mais de mim, ela não quer saber mais de mim, nossa, como ela tá grossa, como tá assim. E eu fiz isso assim várias vezes. Esses dias eu passei, tava 2 amigos meus, eu passei no meio dos dois e eles falaram comigo. E eu passei assim, que eu tava olhando pra uma coisa na frente que eu pensei que já tivesse acabado, que eu tivesse chegado atrasado. Eu falei, nossa, me avisaram o horário errado. E aí eu fui correndo, e aí eu fui tão focada naquilo que eu passei pelos dois e eu não vi. Aí eles, nossa, você não fala mais não? É com a gente? E assim, aí eu pedi desculpa, mas eles também poderiam ter ficado ofendidos, achando que eu não tinha falado, que tinha sido uma grosseria da minha parte. E às vezes nem tudo é pessoal, é com a gente. Então é uma escolha que a gente faz de perceber que aquilo não, nem tudo é uma ofensa. E perdoar diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente começa a ter... O Jesus, ele nos perdoa, né? Ele morreu pelos nossos pecados e Deus nos perdoa constantemente. E como eu já falei, a gente vai buscando o caráter de Deus em nossas vidas, a gente vai buscando se tornar parecido com Jesus. Então, se a gente quanto mais a gente busca Deus, como eu já falei, a questão de intimidade, quanto mais a gente busca e mais a gente vai se tornando parecido, mais as características dele, de Jesus, as características vão se tornando nossas características. Então, se Deus nos perdoa, nós também vamos aprendendo a perdoar as pessoas assim como ele nos perdoa, porque é uma característica que ele tem. Então diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus, a forma que nós nos relacionamos. A gente entrega pra Deus e fala, Deus, tá muito difícil. Eu fiz isso esses dias, muito recentemente, inclusive. E eu falei, Deus, o que tá acontecendo? E eu falei, não, toma aqui. E eu tenho treinado, não, eu preciso perdoar essa pessoa, eu preciso perdoar essa pessoa. E eu falo, Deus, por favor, me ajude a perdoar essa pessoa. Porque é algo que eu vou ficar remoendo dentro de mim se eu não perdoar essa pessoa. Então eu entrego pra Deus e aí eu começo a buscar a Deus, porque quem vai me dar as forças pra perdoar, quem vai tratar essa ferida é Deus e não eu. Ele é o médico que vai cuidar disso. Então, sempre tenta focar nisso, de perdoar aquelas pessoas que te ofenderam, mesmo que seja muito difícil. Mas lembre-se que não é algo que diz sobre aquela pessoa, não é algo que ela te fez, ela pode ter feito muito mal a você, mas é algo que diz sobre você, é algo que você decide fazer para você se livrar daquele peso, para você se livrar daquilo e você tirar aquelas correntes que te prendem, porque você fica preso à pessoa, você não trata aquela ferida. Então peça pra Deus, sabe? Às vezes é muito difícil a gente perdoar algumas pessoas, e às vezes isso acontece muito, de você perdoar e a pessoa errar de novo, você perdoar e a pessoa te tratar mal, você perdoar e a pessoa gritar com você, te falar grosso. E acontece muito isso, e a gente fica, mas eu tenho que perdoar toda hora, e a pessoa toda hora fica me ofendendo, a pessoa toda hora me machuca, eu não vou mais perdoar não.
mas aquilo é algo que você faz pra você, porque senão é você que vai ficar com uma ferida aberta, uma ferida não sarada, e muitas vezes a pessoa nem sabe que ela te pediu de alguma forma. Então peça pra Deus para que Ele te ajude a tratar dessas feridas e que Ele te ajude a perdoar, a esquecer aquilo, assim, de uma forma com que não esquecer, mas para você não lembrar daquilo de uma forma que te afete mais. Então é isso, muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Espero que Deus tenha falado muito com você sobre o perdão e que você comece a praticar isso na sua vida.